Olá, intensivista. Eu sou Juliana Morares. Eu me chamo Bruno Gonçalves. Nós estamos aqui para apresentar a nova temporada de Papo Crítico, o videocast da Sotierge. Nessa temporada, que a gente chama de Que Plantão Foi Esse?, intensivistas vão trazer para a gente casos clínicos, situações que marcaram a sua trajetória profissional. E esses casos, eles vão trazer para a gente situações que trouxeram algum dilema, ou terapêutico, ou diagnóstico, ou de situações de gestão de conflitos, por exemplo, com a equipe, ou de tomada de decisão. Então, são formas da gente aprender com nossos colegas e, enfim, ouvir que plantão foi esse. E é uma honra enorme para inaugurar a segunda temporada do Papo Crítico. Aqui temos a presença do professor Flávio Naco, intensivista, ex-presidente da Sotierge, ex-diretor científico da MIB, que vai contar pra gente um plantão que marcou o início da vida dele como intensivista. Professor Flávio, então, por favor, conta pra gente, que plantão foi esse? Juliana e Bruno, o prazer é meu, obrigado pelo convite. E eu achei muito boa a ideia de continuarmos esse projeto Papo Crítico, agora com uma versão um pouco diferente. Para responder à pergunta de vocês, que plantão foi esse? Eu já dei tanto plantão na vida que eu fiquei pensando qual deles escolher. Mas provavelmente o que me marcou mais foi um plantão que aconteceu há inúmeros anos atrás, que foi o meu primeiro plantão de residência. Eu, estimulado pelo meu pai, que já tinha morrido na época, eu resolvi fazer residência médica em terapia intensiva fora do Brasil. Mandei cartas para inúmeros locais, inúmeros países, França, Bélgica, Inglaterra, e acabei indo para os Estados Unidos. Fiz aquelas provas todas e consegui uma vaga no hospital em Boston, chamado Leahy Clinic. Então eu fui fazer residência de medicina intensiva na Leahy Clinic de Boston, que é um hospital associado a uma universidade chamada Tufts University. Eu cheguei em Boston numa quarta-feira. Na quinta-feira eu me apresentei no hospital para um treinamento de um dia inteiro, onde você recebe mini palestras sobre diversos assuntos, incluindo assédio sexual, assédio moral e outras coisas. Na sexta-feira foi o meu primeiro dia de residência, foi no 1º de julho, quando as residências começam lá, e nós éramos 3 residentes. Eu só queria lembrar que nos Estados Unidos, a palavra residente é usada para quem faz ciência básica, por exemplo, clínica, cirurgia, aí você é residente. Quando você faz a especialidade, você faz um fellowship. Então, o fellowship é uma residência da especialidade, cardiologia, pneumo, gastro, terapia intensiva. E quem faz o fellowship é o fellow. Muito bem. Então foi o meu primeiro dia de fellowship de terapia intensiva, na Leahy Clinic. Era eu e 2 residentes de anestesia, nós éramos 3. E um chefe, um staff. Eram 3 staffs. Cada staff ficava uma semana com o grupo. Um era o chefe, os outros 2 eram o subchefe e o terceiro chefe. Muito bem. Para mim foi super estressante, porque eu achava que meu conhecimento médico era limitado, e realmente era, e meu conhecimento de inglês também, e realmente era. No sábado, eu estava de plantão, sozinho. Eu e as enfermeiras. Então eu cheguei sábado às 7 horas para um plantão de 24 horas, o plantão era de 24 horas, um a cada 3 dias, porque era eu e os outros da residência, a gente se alternava. Era um plantão de 24 a cada 3 dias, fora o horário normal de trabalho. Eu sozinho, 12 pacientes, as enfermeiras, 12 enfermeiras, porque é uma enfermeira por leito. A gente faz o round às 7 da manhã, e durante o round começou meu primeiro problema, entender o que eles falavam. Eu achava que o meu inglês era bom e eu vi que era muito ruim. Para ter uma ideia, tinha uma paciente que tinha cândida, uma infecção por cândida. Eu entendi que ela era canadense, porque cândida, Canadá, cândida, Canadá, eu entendi que era canadense para ter uma ideia da confusão. Acabou o round, um round longo. Então, depois do round, o que a gente faz? Os procedimentos. E tinha um acesso venoso para ser trocado, porque naquela época se trocava o acesso venoso a cada 5 dias, e a linha arterial a cada 7 ou 10, não lembro agora. Então era o 5º dia do acesso venoso, e eu fui trocar. Aí era o segundo estresse, o primeiro estresse foi o round, o segundo estresse foi trocar o acesso. Aí depois que eu troquei, eu tinha que suturar
E eu comecei a demorar muito para a sutura. Aí meu chefe falou assim: "Flávio, essa sutura está muito demorada. O paciente vai cicatrizar antes de você acabar a sutura". Ele falou brincando, e ele era muito legal, ele nunca debochou de mim, e isso não foi para debochar, foi uma brincadeira, acho que ele queria me deixar mais descontraído, mas eu não fiquei nem um pouco relaxado com esse comentário. Eu pensei: "Tô demorando demais". Aí, um pouco depois, tinha que entubar um paciente. Eu tinha que entubar um americano, fiquei super nervoso. Entubei, mas na hora de entubar, eu não coloquei óculos. Eu não sabia que tinha que usar colocar aquele óculos de proteção. Eu não coloquei, nenhum problema, eu consegui entubar bem o paciente. E os americanos, eles têm uma característica que eu acho muito legal, eles criticam, mas elogiam. O pessoal passou o dia elogiando: "Nice intubation, Flávio, nice intubation". Quando o meu chefe já tinha saído de tarde, me ligou, ele falou assim: "Nice intubations". Bem, aí, passou um tempo, tinha um paciente hipotenso. Aí a enfermeira chegou assim: "Flávio", eles no começo eles não chamam de Flávio, eles chamavam de sempre pelo sobrenome, né. Aham. Doutor Nacol, e aí o paciente está hipotenso. "Paciente hipotenso, o que que a gente faz?" "Vou dar volume, né, vou dar volume". Aí eu cheguei: "E como é que é volume em inglês?" Aí eu falei: "Dá um Valium". Ela falou assim: "Meu paciente não está nervoso, ele está hipotenso", porque volume em inglês não é Valium, não, esse termo não se usa. Aham. Hã, ela falou assim: "Mas o paciente não está nervoso". Aí eu comecei a ver que muito mais importante que o conhecimento técnico é a sua capacidade de compreender e de se expressar. E Uhum. foi nesse exato momento que eu comecei a valorizar o que eu chamo de fatores humanos, soft skills, habilidades não técnicas, que é um assunto que eu estudo muito atualmente, porque eu via lá na UTI tinha as PAs. PAs são Physician Assistant, não são médicos, são pessoas que fazem um curso técnico que ajuda o médico, faz a prescrição, são assessores de um médico. Uhum. Mas elas sabem entubar se precisar. Elas não entubavam, mas sabiam. Elas sabem pegar uma veia profunda, mas elas não pegavam, mas sabiam. Eles tinham esse treinamento. Mas eram americanas, se expressavam muito bem. Então você olhando, a impressão que todo mundo tinha é que elas sabiam bastante, eu sabia pouco, porque elas se expressavam bem na língua. Elas conseguiam dizer exatamente o que elas queriam, e eu não conseguia. Então eu comecei a ver que comunicação é fundamental. Você tem que saber se fazer entendido. Foi aí que começou a minha paixão por habilidades não técnicas. Sensacional. Sensacional. Quanta coisa pode dar errado num plantão, não é, Flávio? Tudo pode dar errado. Tudo pode dar Tudo pode dar errado. errado. E esse primeiro plantão marcou bastante. Eh, diga. O plantão era de 24, começou sábado às 7 da manhã, ia terminar domingo às 7 da manhã. E várias coisas aconteceram, mas foi um plantão tranquilo. Quando o meu chefe, depois do round, ele ficou mais um pouco lá e foi embora, ele falou para mim: "Flávio, olha só, se você tiver alguma dúvida, você pergunta para as enfermeiras. Se elas não souberem responder, liga para mim". E lá depois do round da manhã, o round às 7, eles se confundem com a passagem de plantão, tem o round da noite, que é por telefone, o telephone round. Uhum. Então às 8 da noite ele me ligou de novo, passou rápido, ele liga para as enfermeiras e para o médico, que era eu, e a gente passou o round. E na metade da noite eu tive que chamar ele, ele teve que vir para o hospital. Na verdade ele só veio para o hospital 2 vezes, no meu primeiro e no meu último plantão. E mas uma coisa que me chamou a atenção é que é tipo 10 da noite, 11 da noite, eu não tinha o que fazer, as enfermeiras falaram assim: "Flávio, vai dormir. Nós queremos você descansado, se precisar". E me fizeram dormir. Então eu fui para um quarto 2 andares acima, num quarto confortável, e fiquei lá tentando dormir, é claro que eu não consegui. E outra coisa que me chamou a atenção, que elas não ficavam me ligando a cada 10 minutos, elas agrupavam problemas, chegava uma hora todos me ligavam, falava a enfermeira A B, a C, a D, para eu poder descansar. Aí, assim, tipo 5 da manhã teve um mega problema, o meu chefe veio para o hospital, acho que ele estava muito preocupado também comigo, e veio, e às 7 da manhã eu tinha que passar o round, eu estava absolutamente exausto, e saí muito, muito angustiado do plantão. Pensei assim: "Vou ter que aguentar tudo isso? O que que eu estou fazendo aqui?". E só depois de vários meses que eu comecei a, assim, a me acostumar com a situação, né. O meu inglês melhorou, eu comecei a entender a rotina, eu fui super bem tratado, né, isso me ajudou muito, né. O que eu achei curioso, nesse teu relato, é que além da habilidade não técnica, comunicação, né, que é uma questão que a gente não é treinado para isso, né, é uma habilidade fundamental. Você pode ter todo o conhecimento técnico e se você não se comunica bem, como é que você vai
por exemplo, organizar as tarefas com a equipe ou vai, enfim, se comunicar com a família. Então, é uma coisa que é uma barreira para você executar bem as ferramentas, o que você precisa fazer a partir do conhecimento técnico. Com certeza. Infelizmente, a gente não aprende habilidades não técnicas na faculdade, nem na residência, e em lugar nenhum. Alguns hospitais do planeta atualmente estão treinando seus profissionais, mas são poucos ainda. Eu tentei implementar no meu hospital, não consegui, isso já tem 4, 5 anos. Agora sim eu estou conseguindo, mas só agora. Tentei no meu hospital há 4, 5 anos, formei um grupo de estudos para treinar os profissionais, não decolou. Tentei aqui no Rio juntar alguns colegas, não decolou. Aí eu pensei, vou fazer o seguinte, vou no congresso agora em Paris, na Europa, eu vou tentar formar um grupo lá, porque talvez eles queiram. Então eu fiz um contato com um intensivista tcheco, que eu já conhecia, que gosta do assunto, e marquei com ele uma reunião. O apelido dele é Frank, porque o nome dele é Frank. Falei: "Frank, vamos fazer uma reunião?" Marcamos a reunião. Cheguei no dia, eu muito ansioso, eu cheguei para o Frank e falei assim: "Frank, vamos fazer um grupo, um work group de habilidades não técnicas dentro da sociedade?" Ele falou assim: "Flávio, a ideia é excelente, mas eu não quero. Eu não quero porque eu não tenho tempo. Mas a ideia é boa, continue." Eu saí absolutamente frustrado da minha reunião, porque eu esperei para essa reunião por 3 meses, e entrei na primeira sala para assistir uma aula, assim, sobre efeito do golpe, e era uma aula sobre habilidades não técnicas de uma enfermeira de Israel. E eu nem prestei muita atenção na enfermeira. Eu estava lá, o meu corpo estava lá, mas minha cabeça estava longe, mas eu percebi que tinha uma enfermeira, que estava na última fila, que fazia perguntas inteligentes sobre resiliência. Quando acabou a aula, eu fui falar com essa enfermeira e falei: "Olha só, meu nome é Flávio, eu sou do Brasil, eu estou formando um grupo de habilidades não técnicas, você quer participar?" Ela falou assim: "É claro que eu quero." Ela perguntou: "Quantas pessoas tem no seu grupo?" Eu falei: "Por enquanto só eu." Aí eu fui jantar, no jantar do presidente, e eu fui apresentado para uma médica inglesa, que na realidade nasceu na Itália, mas é inglesa, e eu não sabia o que falar com ela, falei do grupo. Uhum. Ela falou: "Que legal, posso participar do grupo?" Falei: "Claro." "Quantas pessoas tem?" "Por enquanto só tem eu e fulana." "Ah, então você é a terceira." E nós 3 formamos um grupo que existe até hoje, a gente publica junto, a gente participou do congresso europeu, hã, e assim, a gente participou de um podcast da Sociedade Europeia, e o grupo lenta e Sensacional. progressivamente está crescendo. Mas Sensacional, tudo começou com o meu primeiro plantão lá em Boston. Uhum. sensacional. E uma outra, Sensacional. ainda sobre habilidade não técnica, uma que você comentou e que a gente negligencia, é a capacidade de gestão de fadiga e estresse, Uhum. né. Como é que você percebe isso no intensivista, que faz um plantão aqui, sai, faz outro de 24 horas, quando Não viu, existe passou. isso no intensivista. Uhum, Quando eu fiz a minha residência, eu para mostrar que eu estava interessado, eu fui num domingo no hospital, que era minha folga. O meu chefe falou assim: "Você não pode vir domingo no hospital, não é seu dia. Você não pode vir." Me mandou embora. Depois de um tempo de residência, ele falou assim: "Flávio, agora você vai fazer um estágio no centro cirúrgico. Você vai ficar 1 mês, para aprender a entubar, para pegar veia profunda, para ver como é que funciona o centro cirúrgico." Falei: "Legal." Daí ele falou assim: "Nesse mês, você está proibido de entrar aqui no CTI." Aí eu pensei: "Proibido? O que que eu fiz de errado?" Claro que eu não falei isso para ele. Eu comentei com uma nutricionista que era minha amiga. Ela falou: "Não, isso é para evitar o burnout, é profilaxia do burnout." É o tipo de coisa que a gente tem que implementar. sim. Profilaxia da fadiga, do burnout, do estresse. Porque impacta na tua percepção do ambiente, né, até na Claro, tua tomada de decisão ali diante de uma situação que poderia ser simples. Impacta na comunicação, na tomada de decisão. Acho que todos nós conhecemos ou temos alguma história onde estresse ou mesmo o não treinamento em habilidades, soft skills e habilidade de comunicação, principalmente, impactaram de alguma maneira, né, dentro da terapia intensiva. Realmente, talvez seja um tema que, como você bem falou, merecesse ser muito mais, talvez não, certamente é um tema que merece ser muito mais estudado e valorizado e ensinado. Talvez aí é onde está a pedra fundamental, né, de começar a ampliar o ensinamento disso, porque realmente é uma habilidade que pode ser treinada e a gente fica muito focado na técnica, no último artigo do guideline, do que tem de evidência mais recente para o tratamento da doença X. Mas como a gente lida com o ambiente todo ao redor, acaba que a gente não estuda muito isso, né? Não. se você vai contratar alguém, você prefere um médico que sabe tudo, conhece todos os artigos recentemente publicados,
mas que tem uma péssima relação com os colegas, que não se comunica bem, uma Uhum. pessoa que sabe um pouco menos e que tem uma ótima relação com todo mundo, é empático. É claro que você prefere o segundo, Sem não há dúvida. dúvida disso. E sobre ferramentas de para estruturar a conversa, estruturar a comunicação, por exemplo, SBAR. A gente usa de um jeito protocolar, né. Como é você percebe da mesma forma? Sim. Eu percebo que as pessoas não usam, né. As pessoas não usam. Na hora de você evoluir um paciente, existe uma sequência lógica que não é utilizado. Na hora de você passar um caso, também existe uma sequência lógica que a gente não usa. As pessoas não usam, não existe esse treinamento. E mesmo quando treina, isso não é seguido. Eu acho isso, digamos, um ponto que tem que mudar. Uhum. Ainda dentro da comunicação e principalmente agora voltando para dentro da equipe, a gente fala muito do round multidisciplinar e de como fazer uma boa comunicação ali para a equipe inteira. Tá traçada e alinhada dentro do mesmo plano terapêutico. Mas por outro lado, também a gente tem limitação de tempo, né, não adianta fazer um round de 2 horas, 3 horas. Então, eu queria saber a sua percepção sobre 2 coisas. Primeiro isso, esse manejo do tempo, e aí agora eu tô falando estritamente do round multidisciplinar, e outra coisa que você comentou, que lá em Boston era às 7 horas da manhã. E a gente tem por hábito, muitas vezes, fazer o round depois de passar a visita, por volta de 11, meio-dia. Essa prática do round mais cedo, antes de começar a fazer as coisas do CTI, enfim, como é que foi a sua percepção disso também? A vantagem do round às 7 da manhã, que é na passa é que ele é a passagem de plantão e round ao Uhum. mesmo tempo. Então, o plantonista que depois de 24 horas está saindo, ele apresenta o round, ele sabe tudo sobre os pacientes, ele está 24 horas, ele apresenta o round. E quando termina o round, lá o round demorava 2 horas, 2 horas e meia, porque era um teaching round. Existem 2 tipos de round, o teaching round e o working round. Era um teaching round porque tinha residente. Mas a gente não ficava muito tempo, fazendo ciência, porque fica muito cansativo e não é produtivo. O objetivo do round é você traçar o plano do dia para cada paciente, tem que ficar muito claro. Mas era assim, era multidisciplinar, todos participavam, a enfermagem participava ativamente, tinha um farmacêutico, tinha nutricionista, e era muito claro o plano do dia. Acabava o round, todos os pacientes tinham um plano definido. Aí a gente ia fazer a parte de procedimentos Uhum. e depois evoluía, e depois estava tudo terminado, você esperava um novo paciente chegar. Então você ganha tempo fazendo o round de manhã. E quanto antes você traça o plano, melhor. O round não pode ser de tarde, por exemplo. Você vai começar a definir o plano do paciente às 2 da tarde, é muito tarde. Agora, para você ter o round às 7 da manhã, você tem que ter exames prontos às 7 da manhã, por exemplo. E tem que estar todo mundo lá às 7 da manhã. O meu round lá nunca atrasou, exceto no meu último dia. Começou às 7h10. O que aconteceu nesse último dia em Não, que não, o não é porque era o último dia, hum, porque teve uma parada cardíaca na hora e atrasou. Mas, normalmente, nenhuma parada cardíaca atrasa um round. Eu perguntei uma vez para o Jean-Louis Vincent: aham. "Jean-Louis, eu, numa das minhas idas, pra Bruxelas, eu acabei assistindo um round no hospital dele. E eu perguntei para ele assim: "Que horas vai ser o round?" Pra saber a hora que eu tinha que chegar no hospital. Ele falou: "Acho que o round é às 10 da manhã." Aí eu perguntei: "É sempre às 10?" "Sempre às 10." "E se tiver uma parada cardíaca?" "Às 10." "E se tiver 2 paradas cardíacas?" "Às 10." Aí eu perguntei: "E se tiver 3?" Aí ele falou: "Não, isso nunca vai acontecer." Então, o round começa às 10 ou às 7 ou a hora que é marcado. Uhum. E ninguém tem que chamar as pessoas para o round. Aquela hora, tá todo mundo lá, é automático. O round tem que começar na hora e não pode demorar muito. E tem que ser multidisciplinar e todo mundo tem que falar. E não pode ser interrompido. E não pode ser muito longo, porque senão as pessoas cansam e o último paciente não é bem visto, né. Até tem um trabalho recente que fala: "O último paciente não é tão bem visto como o primeiro", mas é assim mesmo, isso é intuitivo. Então você não pode, assim, enrolar muito para decidir as coisas, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser focado. E uma coisa importante é você não interromper seu colega. A principal causa de erro em UTI talvez seja a interrupção. Quando a gente está trabalhando, você é interrompido a todo momento. Você está prescrevendo, interrompe. Você está evoluindo, interrompe. Você está vendo o paciente, interrompe. A interrupção é um problema seríssimo. O que que é interrupção? Quando você fala, é a pessoa não permitir que você acabe a frase. Sem ninguém saber, eu comecei a ver a porcentagem de vezes que um colega é interrompido no round. Mais de 50% das vezes. Na minha experiência, Uhum. durante o tempo que eu controlei. Não falei para ninguém, nem cheguei a comentar muito, mas as pessoas
Não espero o outro parar de falar. Falo antes. Isso é péssimo. Então a gente tem que prestar atenção, porque isso, além de treinamento, é educação. Você tem que esperar a pessoa concluir o que está falando. E eu acho que a gente devia ter mecanismo no hospital para diminuir a interrupção. As pessoas ligam demais, usam demais o telefone, sabe? Por exemplo, num dos hospitais onde eu trabalho, o centro cirúrgico quer um paciente. Liga e fala assim: manda o paciente tal para o centro cirúrgico. Aí o paciente demora um pouquinho para chegar, eles ligam de novo. Daqui ligam de novo. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa liga para outra pessoa atender. Isso é insuportável. Você não consegue trabalhar. Então a interrupção é um problema sério. É uma causa de erro importante. Agora deixa eu contar uma história engraçada. Eu já estava lá há algum tempo e tinha um paciente que ia morrer. Daí eles falaram assim: Flávio, quando o paciente morrer, você, por favor, avisa a família. Uhum. Eu pensei: como é que eu vou avisar a família em inglês? Complicado, né? Em português já é chato, imagina em inglês. Quando eu já estava lá alguns meses, já estava mais seguro. 4 da manhã, ligo para a família. Aí, telefone, fala assim: Mister Tal, aqui é Flávio Nacol. É Flávio Nacol. Eu queria avisar que seu paciente, seu familiar, passed away. Tranquilo. Thank you very much. Acabou. No dia seguinte, a família chega no hospital e fala assim: em vez de Flávio Nacol, eles entenderam Father Nacol, Padre Nacol. Aí chegaram no dia e falaram assim: foi tão confortável receber a ligação do Father Nacol dizendo que fulano tinha morrido. Aí por um tempo as pessoas brincavam comigo, me chamavam de Father. Exatamente. Muito bom. Olha quanta coisa a respeito de comunicação a gente consegue discutir, pontuar e perceber que é a nossa realidade, né? Exatamente. À medida que você foi falando, eu só consigo ficar pensando em situações onde tudo isso vai acontecendo no dia a dia, realmente a gente é interrompido o tempo todo, a E olha que a comunicação gente só fala em falha. E português. olha que a gente só fala em português, a gente não tá nem falando em outra língua. Mas realmente é muito uma questão de educação, uma questão cultural, uma questão de gestão, né, na verdade, tanto de pessoas quanto de tempo, quanto da próprio CTI, pra gente conseguir minimizar essas interrupções, porque realmente isso impacta muito na qualidade, inclusive no tempo do round, na duração do round, né? Que é o momento mais importante, de certa forma, onde você tá definindo o plano terapêutico de todos os pacientes daquele CTI e o que vai ser feito dali pra frente, né? Eu acho que o round tem que ter hora certa para começar. E uma hora realmente certa. Marca 10, começa às 10 em ponto. Porque todo mundo vai saber que o round é às 10. Se você quiser ir no hospital, na UTI, e assistir o round, você sabe que é às 10. Se você não quiser interromper o round, não vai às 10, vai antes ou depois. O round tem que ser com hora marcada. O final do round a gente não consegue marcar. Tem que ser focado, tem que ser multidisciplinar, não pode ter interrupção e o round tem que ser blindado. Tem que ter uma pessoa que é o blindador do round. Então, por exemplo, quando chega o médico assistente, você está no round, alguém já definido sai para receber o médico assistente para o round não Uhum. não ser interrompido. Isso eu já fiz em algum momento da minha vida, defini o blindador do round e funcionava. Problema é que a gente não tem a cultura do round, o round tem que ser blindado, o telefone não devia tocar, e as pessoas não deviam falar sobre outras coisas que não em relação ao paciente. O Jean-Louis você fala, no round está permitido contar uma piada ou falar alguma coisa que não tem a ver com o paciente só para diminuir o estresse, mas só uma, não mais do que uma. Muito bom. Sobre sobre isso, né, a forma de conduzir o round, a forma de tornar isso mais efetivo na passagem, né, dos casos e de se comunicar. Eu me lembro de uma colega minha, eu chegava bem cedo, pegava o plantão, e ela me passava 14 casos. Era muito rápido, era ali 15, no máximo 20 minutos, e quando ela acabava eu realmente sabia tudo de todo mundo, eu me sentia assim, tô dominando o ambiente. E um dia eu perguntei pra ela: essa é a melhor passagem de plantão da minha vida, assim, como é que você faz isso?" E ela disse: "Eu me preparo". E eu fiquei pensando se a gente não deveria ter uma forma estruturada ou se preparar inclusive para os rounds, para ser essa coisa menos, flexível no sentido de interromper e de entrar em outras histórias ou de dispersar, né, atender o telefone, e vem bem, a calhar sobre, enfim, sobre isso que você estava falando, né, se converge aí com a tua Na história minha do opinião, round. no formato de uma UTI, você tem que ter o round da manhã, que é um kitchen Uhum. round, quando tem residente, mas não Tá, pode ser exagerado. tá. E de tarde, tem que ter um working round, um round rápido, só para ver se as coisas definidas no round da manhã foram cumpridas, Uhum. tipo um checklist. Tá. Com a participação aí não de toda a equipe, mas talvez do médico e da enfermeira. Eu Uhum. acho isso importante. Sim.
Muito bom. Tanta coisa, né, que a gente consegue explorar nesse assunto mas eu tenho certeza que tem uma coisa que a Juliana também deve ter ficado curiosa. Você comentou que o seu chefe foi lá no seu primeiro e no seu último plantão. Aconteceu alguma coisa no seu último plantão? Não, um paciente muito grave. É. Talvez ele quisesse se despedir de mim e arrumar um pretexto para ir, mas, oficialmente, tinha um paciente muito grave. Entendi. Uhum. Não, perfeito. Flávio, eu queria pedir, por favor, para você resumir depois disso tudo que a gente falou, rapidamente, qual foi, talvez, para você a lição mais importante desse seu plantão, que eu tô vendo que foram várias e deu muitos frutos depois, inclusive, né? Olha quanta coisa veio daí. Mas, resumidamente, qual que foi a principal lição que você tirou daí? Aí, nesse plantão, eu comecei a perceber que soft skills ou fatores humanos é mais importante, talvez, do que habilidades técnicas. Eu não tive nenhum problema em entubar o paciente, não tive nenhum problema em trocar o acesso, apesar da demora em estruturar, mas meu problema era a comunicação, era me expressar. Isso valeu para o meu plantão lá e serve para o meu dia a dia aqui. Maior problema é a comunicação. É o maior problema do planeta, provavelmente. Muito obrigado. Pra gente foi um privilégio ter você aqui nesse episódio, que é o episódio inaugural. Fazia todo sentido ter você aqui, enfim. Pra gente foi Foi. muito proveitoso. Juliana, Bruno e toda a diretoria da Sotierge, para mim é realmente um privilégio, uma honra, um prazer participar desse projeto, especialmente no dia da inauguração. Obrigado mesmo. Muito bom, a gente é que precisa te agradecer. E a gente também tem um convite para fazer pro pessoal que tá assistindo. E você, intensivista, que quiser compartilhar com a gente a sua história, qual plantão foi esse que te marcou tanto? Manda pra gente, conta pra gente via Instagram, e-mail, porque a gente pode se encontrar aqui e ter um bate-papo dessa mesma forma e dividir com vários outros intensivistas. Quanta coisa a gente pode aprender desses plantões que marcam tanto a gente. Então conta pra gente, intensivista, que plantão foi esse?